Bom dia, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, esse é o programa Realidades da Safra. Um momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, conversando com produtores, com especialistas, trazendo os relatos de cada uma dessas regiões, e a sua participação é muito importante para a gente juntos montarmos esse quadro, esse cenário do desenvolvimento das áreas. Mande a sua pergunta, seu comentário aqui no nosso chat do YouTube, dizendo o seu nome, a sua região, e conta pra gente como é que tá a lavoura aí para você, aí na sua localidade, para juntos ir montando esse quadro, esse cenário, para trazer a realidade da safra para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro. No programa de hoje, vamos visitar algumas dessas regiões, vamos conversar com produtores, com especialistas, para trazer esse balanço do desenvolvimento das lavouras, trabalho de colheita da soja, atividades de plantio da segunda safra. A nossa primeira parada vai ser lá no estado do Paraná. Esse é o Entrevistas da Safra. Primeira parada vai ser no estado do Paraná para acompanhar um balanço dessa safra de soja 24-25, também como é que estão as atividades da segunda safra de milho lá no estado paranaense. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, é o Eduardo Costa Cassiano, presidente da ProSoja do Paraná, já está aqui conosco por vídeo. Eduardo, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês contribuindo aí. Eduardo, conta pra gente como é que está o andamento dos trabalhos de colheita aí no estado. As atividades têm avançado bastante, né? Sim, a colheita aqui no estado do Paraná eu acho que é a mais antecipada aí do Brasil, né? Nós não tivemos problemas aí com a chuva, né? Tivemos algumas localidades aí do estado que tiveram um veranico extenso depois do Natal, e então acabou adiantando um pouco, né? Então nós temos algumas regiões do estado onde já está com 90% colhido e 85% da safrinha de milho já plantada, né? A segunda safra. É o caso da região noroeste, uma parte aí da região sudoeste também, né? Onde os trabalhos ainda estão começando na região norte, né? E no centro-sul que ainda nem começaram ainda a colheita ainda da soja, né? O centro-sul ainda está colhendo milho, né? Então, a nível de estado aí, a gente estima aí algo em torno de 55% da área colhida e 50% da área de milho já plantada, porque o centro-sul geralmente não planta milho, né, na segunda safra, né? E aí, Eduardo, como é que estão os resultados de produtividade dessas áreas que já foram colhidas aí no Paraná? Então, tá variando muito, né? Nós tivemos esse bolsão de seca, pegando um pouco da região noroeste do estado aqui, né? Então, algumas cidades, a média foi muito afetada, em torno de 25% aí de quebra, né? E outras regiões onde a chuva veio, né? Que choveu regularmente, a safra é uma safra normal, né? Então a gente estima aí algo em torno de. É que a região centro-sul está muito boa. Lá não teve essa escassez de chuva, né? Aqui na nossa região foi uma das que foi afetada pela chuva, pela falta de chuva, né? Então nós tivemos um veranico aí que a última chuva foi dia 25 de dezembro, no dia de Natal, e veio chover depois no dia 20 de janeiro. Então foram 25 dias aí sem chuva e com calor excessivo, né? Temperaturas muito altas, né? Então nós tivemos uma parte de Palotina, uma parte de Toledo que pegou isso daí, nossa região aqui de Goiôerê, Assis Chateaubriand, uma parte de Campina da Lagoa, que foi afetada por isso daí, uma parte do Arenito de Caiuá e até a região de Maringá também, algumas áreas afetadas com essa falta de chuva. E depois a chuva veio, depois do dia 25, então as lavouras mais tardias ainda tiveram possibilidades de recuperação. É o caso do norte do estado e no centro-sul também do estado, né? Que também
esse período de estiagem não afetou essas produtividades, né? A gente estima alguma coisa em torno de 55 a 60 sacas por hectare aí de média no estado, né? Agora, nessas regiões afetadas, a produtividade caiu muito, né? E aí, Eduardo, pensando do lado de pragas, de doenças, como é que foram os desafios para essa safra 24-25? O pessoal aprendeu bastante nos últimos anos, tem se antecipado às aplicações aí. Então, a questão de pragas e doenças aí foi bem tranquilo esse ano. E para o milho, na implantação do milho, também está sendo bem tranquilo por enquanto, aqui no estado, né? Então, o problema mesmo aqui tem sido essa estiagem, que já é o quarto ano consecutivo que acontece aqui no Paraná, esse veranico, né? E geralmente são nas mesmas regiões, né? Então o pessoal está muito preocupado com isso daí, porque já vinha carregando um passivo dos outros anos aí, algumas renegociações de dívida tal, que aconteceu, que o ano passado foi a maior da história, seca da história aí, que foi nessa região afetada, pegou tanto a safra de soja quanto a safra de milho, né? Isso nunca tinha ocorrido aqui no Paraná. Geralmente já tinha acontecido na soja e colhido milho bem, ou ao contrário, você ter uma safra boa de soja e ser afetado na safra de milho, né? E o ano passado, em algumas regiões, aconteceu nas duas safras, foi o caso dessa região noroeste aqui. E, Eduardo, olhando para o mercado, como é que estão as oportunidades para o produtor paranaense avançar com a venda da soja? Então, o pessoal ainda está, a gente estima aí essa colheita em 50%, 55% do estado aí. O pessoal está cumprindo os contratos que haviam sido feitos, né? E a comercialização ainda está lenta no estado aqui. O pessoal está aguardando um pouco, né? A gente vê que parece que vamos ter boas oportunidades no milho aí, né? O milho tem reagido, tanto em Chicago quanto no preço aqui no preço regional aqui, né? Então, o pessoal acho que está com uma certa esperança aí que a soja acompanhe essa recuperação do milho aí. Eduardo, você destacou nesse plantio do milho ali por volta de 50% no estado. Como é que ficam posicionados dentro da janela ideal esses plantios? O produtor paranaense vai ter essa lavoura dentro de uma janela positiva? Vai sim, porque essa região nossa, noroeste, aqui é a região e uma parte da sudoeste, onde que planta o milho, é onde a colheita já está mais adiantada, que eu te disse lá em torno de 90%, deve ter 85% do milho plantado, então deve-se encerrar os trabalhos ainda dentro do mês de fevereiro, nessa região. As outras regiões, a região centro-sul já não tem o plantio do milho safrinha, né? Eles já fazem opção lá por culturas de inverno, cevada, trigo e outras culturas, né? E a região norte é uma região que o período de plantio é maior, é uma região mais quente, que não sofre com as geadas, né? Então, o milho no Paraná volta para a janela ideal, que é o que não. Anos passados a gente teve um atraso no plantio da soja por causa da falta de chuva no começo, e daí, consequentemente, um atraso no milho. Então, esse ano não. A chuva veio na época certa, foi plantada a soja na época certa, daí veio esse veranico, até antecipou a colheita aí uns 15 dias aí. Então, o milho volta para dentro da janela ideal. E olhando as previsões, Eduardo, dos mapas de clima, como é que está a expectativa para essa safrinha? Tem boas perspectivas de clima aí pela frente? Então, nós temos aí depois do dia de meados de março aí, é, pelos mapas que nós estamos vendo aí, uma regularidade maior das chuvas, né? Por enquanto, as chuvas estão bem irregulares. Elas estão chove às vezes dentro da fazenda em um talhão, em outro não. Então não tivemos chuvas gerais aqui que pegou toda a região. Não, então e volumes muito diferentes. Nós tivemos numa propriedade nossa 79 milímetros e na outra 7, para ter uma ideia, semana passada. Então a variação está sendo muito grande, mas
os milhos estão emergindo bem, estão indo bem por enquanto, né? A temperatura continua elevada, né? Então, vamos torcer que venham essas chuvas aí pontuais aí até o dia 15 e depois do dia 15 que isso se regularize, né? Essa é a expectativa segundo os mapas aí. Eduardo, muito obrigado pela sua participação, para ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Não, eu acho que ainda é cedo para falar, né? O milho está em emergência aí. Os milhos mais adiantados aí, que foram os primeiros colhidos, as primeiras sojas colhidas aí, estão em fase de adubação de cobertura, né? Então tem muita coisa ainda para passar, para a gente saber falar em termos de expectativa da safrinha, né? Mas a safra de soja já está consolidada, eu acho que é isso mesmo. O Paraná vai colher uma safra normal, não vai ser uma super safra, por causa dessas regiões que sofreram com a seca, né? E outras regiões muito boas, né? Então uma vai acabar compensando a outra e devemos aí terminar aí entre 19 e 20 milhões de toneladas, a gente imagina, né? Alguma coisa assim. O ano passado a quebra foi maior, a seca foi numa área mais extensa do Paraná, né? Então, vamos rezar aí para que venha uma boa safrinha de milho aí para o produtor e com bons preços aí, para o produtor poder saldar esses compromissos que foram prorrogados de outras safras aí, né? Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais da soja e acompanhar também como é que vai ser essa safra de milho aí no estado. Um abraço, até a próxima. Um abraço, muito obrigado, tudo de bom. O Eduardo Costa Cassiano, presidente da ProSoja do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita da soja, plantio do milho, colheita da soja lá no Paraná já passando dos 50%, expectativa de produtividades entre 55 e 60 sacas por hectare na média, o que deixa uma produção ali entre 19 e 20 milhões de toneladas. A expectativa do Eduardo é uma safra normal lá no Paraná, com algumas regiões tendo mais perdas em função de veranico lá em dezembro, outras regiões tendo boas produtividades, compensando essas perdas mais localizadas no sudoeste, no noroeste, e aí diante disso, safra normal para essa temporada de soja lá no Paraná. Vamos seguir o nosso giro, seguir recebendo os nossos entrevistados. Vamos também representar aqui o pessoal acompanhando a gente ao vivo nessa segunda-feira. A Beatriz Borges mandando o seu bom dia, boa semana a todos. Aqui na região de São Paulo, seguimos com temperaturas altas e chuvas localizadas. E o José Natal mandando o seu bom dia também. Aqui em Uberlândia, safra boa com avanço na colheita e boas produtividades. E aí, José Natal, é justamente lá para Uberlândia que a gente vai agora. Vamos conversar com o Claudio Honor Nunes Moraes, vice-presidente do Sindicato Rural do município, está aqui conosco por vídeo. Claudio Honor, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado pelo convite, bom dia a todos aí. Claudio Honor, os trabalhos de colheita estão avançando aí na região, conta pra gente como é que estão essas atividades e como é que estão os rendimentos dessas colheitas. Então, tá assim, nós estamos aqui com um período tranquilo para colheita. Você sabe que a cada ano, né, o clima é muito único e aqui para nós, nessa temporada de colheita, está muito tranquilo, está chovendo pouco, né? E com isso está favorecendo muito a colheita, até que enfim os caminhões batem e voltam, porque não tem que fazer secagem nos armazéns, então você não tem problema de fila. E está indo muito bem até agora. A gente já imagina que esteja aí próximo de 50% colhido aqui na nossa região. E como é que estão as produtividades dessa metade inicial de colheita, Claudio Honor? Então, nós trabalhamos aqui com 3, né, ciclos de soja, que é a precoce, a intermediária e a tardia, né? É fato, né, que a cada ano uma performance diferente um pouco da outra, né? Esse ano a gente teve um início de precoce um pouco pior em relação ao ano passado, sobretudo aquelas que foram plantadas no cedo, que foram plantadas bem no início de outubro, né? As que foram plantadas a partir do dia 8 já tiveram boas produtividades. A intermediária teve uma boa produtividade, teve boas notícias de produtividade.
E agora a gente está entrando já no ciclo das tardias, que ainda não temos muitas notícias ainda a respeito. Tardias essas, né, que é fato que fechou o ciclo com pouca umidade no solo, somente umidade de chuvas anteriores, né? Não choveu nos últimos 10, 12, 15 dias aqui, choveu muito pouco, coisa pouca, esparsa, não choveu geral. A gente consegue ter alguma ideia de média de produtividade aí para o município, Claudio? Olha, os produtores que eu tenho conversado, que são produtores de alta, né, alta tecnologia, que fazem investimento alto para conseguir o melhor de cada variedade, nós estamos falando aqui em torno de 75 a 80 de média, né, por hectares até agora, que não é muito diferente do ano passado. Nós vem aqui com o terceiro ano de clima muito parecido, né? E então tudo indica que essa média, para quem faz bem feito, seja a média desse ano, de 75 a 80. E aí, Claudiano, olhando para o mercado, como é que estão as oportunidades para o produtor avançar também com a comercialização da soja? Então, como é fato, todo ano acontece, né? Na boca da colheitadeira, como se diz, soja dá uma recuada. Nós tivemos alguns prêmios para soja entregue mais cedo. Esse prêmio acabou, né? Os preços recuaram. Hoje se fala que a soja se você for vender na faixa de 118, 117 a saca, mas nós tivemos com prêmio soja de 130 no início da colheita. E se a gente pensar na sequência, Claudio, como é que estão as atividades de plantio para a segunda safra por aí? O plantio de safrinha vai muito bem, porque principalmente a gente imagina que pode ser um ano melhor do que o ano passado. O plantio da safrinha o ano passado, ele foi bombardeado com chuvas no mês de março, choveu muito em março, né? A chuva só encerrou no finalzinho de março. Nós tivemos, inclusive, 15 dias de chuva ininterrupta. E isso levou uma gama de doenças, né, para as lavouras de safrinha de milho, principalmente, sobretudo bipolares e algumas outras aí, e causou uma perda depois significativa, né, no resultado final da safrinha de milho. Esse ano, as chuvas que tem está sendo somente mesmo para emergir, que é o suficiente. As lavouras estão sofrendo no momento, né? Você chega na lavoura, na volta do dia a folha está torcida, mas a gente imagina que é uma situação favorável, sim, porque nós temos um problema muito sério aqui com doenças na segunda safra. Olhando para esse cenário, Claudiano, o produtor já com atenção fazendo monitoramento e fazendo aplicações para essas doenças e pragas na safrinha? Exatamente. Nós temos duas grandes pragas aqui que nos atacam, que é a bipolar, que chegou muito forte nos últimos anos, né? Depois é o molicute, né, que é uma doença causada pela cigarrinha, né? Então você tem que controlar a cigarrinha no milho no cedo. É um desafio enorme, crescente. Nós temos trabalhado muito nos primeiros 30 dias que a cultura emerge, porque se você não fizer isso, certamente você vai perder aí de 20 até 50% da sua colheita com essa doença. E, Claudiano, para a gente encerrar, como é que estão as oportunidades para vendas do milho? Como é que está esse cenário de preços por aí? Então, o mercado de milho, para safrinha, né, para essa safra que está sendo plantada, ainda está meio desnorteado, ainda não tem muitos negócios. Os negócios que têm acontecido é com milho da safra de verão e também com milho que o produtor eventualmente tem guardado em silos, né? O mercado começou dar uma aquecida, né? As notícias que eu tenho é que o mercado está firme, né? E está acontecendo os negócios nesse sentido. O safrinha ainda é uma incógnita, né? Depende muito desse Brasil inteiro, né? Que é um super ofertante de milho safrinha. Claudiano, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, algum destaque final, pode ficar à vontade. Não, na verdade, assim, um destaque que eu gostaria de ter, eu acho que nós estamos enfrentando um problema no agro brasileiro e ele, pela primeira vez na história, ele não é
com o produtor. O produtor eu acho até que vai bem, né? Mas toda a cadeia está sofrendo muito. Nós temos as trading que não estão numa situação muito boa. Eu acho que é um efeito pós-pandemia. Se você pegar também as multinacionais estão enfrentando problemas, não estão muito bem também financeiramente, né? Com cortes de funcionários e tudo mais. Aí isso também cai sobre as revendas, né? Com a perda de credibilidade, revenda sendo fechada as portas, abrindo RJ. Então, assim, o recado que eu dou, né, como representante de classe, é que nós não estamos num momento muito favorável para o agro brasileiro, né? Todo cuidado com essa situação, porque a gente precisa que todos os elos da cadeia estejam fortalecidos. Isso é muito importante para a gente continuar sendo essa potência de oferta de grãos que nós somos para o Brasil e para o mundo. Claudio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o avanço das atividades aí na região de Uberlândia. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, obrigado pela oportunidade. O Claudio Nunes de Moraes, vice-presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, em Minas Gerais, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades lá na região que vai se aproximando da metade da colheita da soja, com produtividades bastante positivas. O Claudio destacando aqueles produtores de alta tecnologia que têm investimentos nas lavouras, colhendo entre 75 e 80 sacas por hectare, expectativas de médias em linha com o que foi no ano passado. O Claudio destaca ali 3 anos consecutivos de clima bastante positivo para a safra de soja, que entra ali na sua reta final de colheita neste momento. Ao mesmo tempo, o plantio da segunda safra de milho avançando positivamente lá na região, expectativas de produtividades. O ano passado foi mais complicado para o produtor de milho lá em Uberlândia, e aí o Claudio destacando a importância do produtor manter a atenção à aplicação de defensivos, monitoramento para doenças, que tem sido um desafio bastante grande para a cultura do milho lá na região de Uberlândia, inclusive na safra passada, perdas em função das doenças nas lavouras, expectativa para esse ano mais positiva, enquanto ainda se olha com certo receio para o mercado e para a comercialização, conforme o Claudio destacou aqui para a gente. Vamos seguir fazendo o nosso giro, seguir recebendo os nossos entrevistados. Dessa vez a gente vai olhar lá para o Rio Grande do Sul, onde a situação de seca, de estiagem e de perdas de potencial produtivo segue se agravando. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, é o Lucas Schauf, diretor técnico da APEPA, já está aqui conosco por vídeo. Lucas, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Realidades da Safra e Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Muito obrigado a vocês pelo convite e parabéns pelo trabalho. Lucas, a gente que agradece a sua participação. A gente tem acompanhado nessa situação lá no Rio Grande do Sul, estiagem, falta de chuvas e as perdas vêm continuando e aumentando cada vez mais lá no estado, né? Exatamente. A questão da temperatura é ainda um agravante muito sério, não somente a falta de chuva, mas as temperaturas, da forma que estão, elas têm comprometido, sim, muito severamente a produtividade no Rio Grande do Sul. Infelizmente, de novo, a situação bem complicada para os produtores lá. E aí, se a gente pensar no mapa do Rio Grande do Sul, Lucas, tem algumas regiões que estão sofrendo mais do que outras, né? Exato, as regiões que têm mais complicação são mais a oeste e a noroeste do estado, né? Inclusive é o berço da soja no Brasil, é uma das regiões afetadas esses intempéries climáticos. E a gente vem acompanhando essas perdas de potencial, Lucas, lá no Rio Grande do Sul. A gente consegue, nesse momento, apontar algum índice de perdas, algum índice do que todo esse cenário vai representar na hora de colher essa safra? O Guilherme, tem lavouras com perda total, assim, é 100% de prejuízo. A questão, assim, no estado como um todo, ainda é mais difícil de se prever, né? Tanto nos Estados Unidos, no Rio Grande do Sul, me desculpa, nós temos uma janela de plantio muito ampla. Então, a verdade é que várias regiões do estado estão sendo, sim, afetadas pela estiagem,
mas existem lavouras que estão em diferentes estágios de desenvolvimento. Então, enquanto algumas áreas já estão sendo colhidas, nós temos lavouras plantadas em janeiro. Então, tem muita coisa ainda para acontecer, mas com certeza já existe grandes perdas instaladas, principalmente nessa região oeste e noroeste do estado. Se a gente pensar naquelas estimativas iniciais que ficavam ali na casa de 20 milhões de toneladas para essa safra no estado, não devemos chegar nem perto disso. Não, já podemos trabalhar com uma redução. É claro, a gente não sabe o que pode acontecer, mas já podemos trabalhar com uma redução aí de pelo menos 40%, infelizmente. E Lucas, olhando para frente, para as previsões, para os mapas de clima, tem perspectiva de melhora ou essa situação deve continuar complicada o restante do ciclo também? É cedo, Guilherme, para a gente pegar as previsões muito estendidas, né? E sabe como é que funciona essa questão das previsões? O risco de laninha, ele preocupa muito, principalmente quando a gente vê a questão do sul do país. Mas a verdade é que, assim, previsões para um curto prazo nós não temos. Nós não temos previsão de chuva, o calor ele não está mais tão grave igual estava antes em algumas regiões. Mas previsão de chuva, as regiões que têm alguma previsão, a probabilidade é pouca ou o volume que tem previsto é pouco. Então a situação é bem preocupante. Aí, Lucas, eu queria ver dois cenários diferentes com você agora. Primeiro, imaginando o produtor que está lá no meio dessa situação no Rio Grande do Sul, vivendo essas condições de clima, com o que ele já fez até aqui. O que ele pode fazer para tentar mitigar? Tem alguma ação que, uma vez instalada essa situação, ele pode tomar para tentar mitigar ou é realmente esperar que essa chuva volte? Não, tem muita coisa assim que o produtor pode fazer. Principalmente tá bem informado nesse momento com a questão da comercialização, porque se a gente já tem uma redução de produtividade, quanto melhor a gente consegue as melhores negociações para comercialização, pegando um preço bom, boas condições de venda, a gente consegue ir mitigando o prejuízo financeiro. A questão também de se preparar para safras subsequentes, né? Infelizmente, nós tivemos agora esse revés aí do plano safra. Vai ser mais um desafio que nós vamos ter que trabalhar com ele, né? Lidar com ele. Mas seria muito importante que nós tivéssemos acesso ao crédito, né? Da maneira com que nós planejamos, né? Porque os produtores têm todo um planejamento antecipado em relação à safra. A gente já não pensa mais as culturas agrícolas como a soja. Pô, não, é tudo junto, né? A gente pensa no sistema. Então, os plantios subsequentes, as culturas subsequentes, elas entram todas nesse planejamento. Então, o produtor, quanto mais ele consegue se planejar da maneira correta, já ver as melhores condições de crédito, uma possível prorrogação, né, também desses compromissos que ele já assumiu para essa safra, que vai ter uma quebra, é assim que ele vai conseguindo mitigar um pouco dos efeitos desse prejuízo que já está instalado lá na região. E aí, Lucas, a gente vai voltar nessa questão de crédito, de financiamentos, mas para a gente encerrar aquele olhar que eu tinha falado, para aquele produtor pensando nas próximas safras, o que ele pode fazer antes de iniciar o plantio para tentar suportar melhor períodos dessas dificuldades climáticas? Ó, o melhor, eu falaria já para você, Guilherme, de cara do seguro, mas vou falar a verdade. O melhor seguro que existe para o produtor rural é uma boa estruturação do seu solo. Então, nós termos solos bem manejados, solos bem estruturados, com capacidade de ter maior retenção de água, seria assim o melhor seguro para o produtor. Então, ter essa atenção, esse olhar para o sistema, para a rotação de culturas, para a estruturação do seu solo. E, além disso, contratação do seguro, hoje, com certeza, é a melhor ferramenta que nós temos para mitigação de risco. Posso dizer com muita convicção que seriam, a princípio, esses dois pilares para começar.
E aí, Lucas, olhando para essa questão de crédito, de financiamentos, o produtor gaúcho vem acumulando anos consecutivos com essas dificuldades, carregando passivos, fica cada vez mais difícil até se manter na atividade, né? Com certeza, Guilherme, muita gente já pulou fora, viu? Muita gente já saiu, já não está mais cultivando soja. A situação, assim, ela é desastrosa, assim, é realmente desastrosa e a gente vê que ainda parece que jogam contra a gente, né? Mesmo tendo tido aquele resultado incrível no PIB 2023, sendo a agricultura, a agropecuária um dos grandes pilares daquele resultado, e a gente vê que não tem incentivo, sendo que nós temos muito potencial ainda para continuar crescendo. A gente sabe quais são as oportunidades para o agro brasileiro tanto aqui dentro de casa quanto fora de casa. Então, o que nós temos, na verdade, é que trabalhar de maneira conjunta, de maneira unida, porque isso beneficia todo o país, não beneficia só um setor. O agro é o motor da nossa economia. E a gente tem muita capacidade para crescer. Então nós precisamos acabar com esse negócio dessa desinformação, essa guerrinha que existe de um lado e do outro. Saber que nós somos um país só, que nós trabalhamos unidos e nós podemos alavancar a nossa economia com os estímulos corretos. E se tratando do Rio Grande do Sul agora, é, nós temos muito trabalho, muitos desafios adiante. Já falamos o Rio Grande do Sul como o berço do cultivo da soja no Brasil, está passando por essa dificuldade, principalmente é evidente esse cenário das mudanças climáticas, os desafios climáticos, mas nós podemos sim, com o manejo, a gente já sabe que a inteligência agronômica ela possibilita sim manejos produtivos, mesmo em situações adversas. Então, nós não podemos cortar esse estímulo e dificultar esse estímulo do acesso à tecnologia, o acesso a produtos de qualidade e a conhecimento agronômico, inteligência agronômica aplicada nas operações do produtor rural. Lucas, aproveitar para registrar a participação do pessoal aqui, o José Natal acompanhando a gente de Uberlândia, o Fábio Simão mandando o seu bom dia de Cuiabá, no Mato Grosso, e o Luiz, ele manda um comentário aqui, o melhor seguro é a irrigação, lavouras serão sempre produtivas. Quando a gente olha para a irrigação, especialmente do Rio Grande do Sul, o estado está atrás de outros nessa questão e tem uma série de dificuldades que dificultam ainda mais esse avanço da irrigação, né, Lucas? Sim, sim. Mas é assim, o nosso colega tem razão em dizer que isso tem que ser também analisado. A gente já vê propostas, vê debates acerca disso, até na Câmara dos Deputados, sobre o potencial de irrigação no Rio Grande do Sul. É claro que tem que ser um estudo muito cauteloso, tem suas dificuldades, suas limitações técnicas, mas eu volto a dizer que nós já temos inteligência e conhecimento técnico agronômico suficiente para melhorar muito esse tipo de resultado, inclusive o nosso colega tem razão, com irrigação. Lucas, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário vivido lá no Rio Grande do Sul. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Obrigado, Guilherme. Eu que agradeço o convite, parabenizo vocês de novo pelo trabalho. Eu queria deixar o pessoal que está escutando a gente, se quiser seguir a gente nas redes sociais, o meu contato é o @engenheiro agrônomo Lucas Schalf. A nossa empresa aqui é a Rural Service, que fica em Rolândia, e a PEPA, que é a nossa associação, também estamos conectados aí nas redes sociais. Então, estamos no Instagram, estamos também no LinkedIn. Aí, recentemente, Guilherme, nós gravamos um podcast, o nosso podcast, o Resenha Rural, está disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. Esse último episódio de semana passada, nós falamos sobre tecnologia de aplicação, também uma coisa que tem evoluído muito na nossa agropecuária. Lucas, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando esses desdobramentos do agro ao redor do Brasil, especialmente lá no Rio Grande do Sul. Um abraço, até a próxima. Obrigado, boa semana a todos. O Lucas Schalf, diretor técnico da PEPA, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o cenário vivido pelo produtor lá do Rio Grande do Sul. A situação de clima segue complicada,
Falta de chuvas, temperaturas muito elevadas, o que, de acordo com o Lucas, talvez seja um dos, se não o principal problema neste momento, as temperaturas elevadas. E aí, com isso, o potencial de perda segue crescendo para as lavouras de soja gaúchas. Na visão do Lucas, nesse momento, pelo menos 40% da safra de soja já foi perdida no estado gaúcho. Essas perdas, claro, podem ficar ainda maiores caso essas condições climáticas desafiadoras persistam por mais tempo, especialmente naquelas regiões que vêm sofrendo mais com essa situação. O Lucas destacou algumas delas, região oeste e noroeste gaúcha, sofrendo bastante com as condições climáticas e apresentando essas perdas de potencial produtivo. Vamos continuar acompanhando o desenvolvimento das lavouras nas diferentes regiões produtoras do Brasil. Vamos trazer a participação de vocês que enviam fotos, vídeos, imagens para a gente acompanhar as lavouras em cada uma delas. Vamos começar lá no Mato Grosso do Sul, porque o Antônio Rodrigues Neto, técnico agrícola da Casa da Lavoura de Dourados, mandou essa foto para a gente. Lavouras de milho segunda safra já plantadas. Na sexta-feira a gente acompanhou o vídeo do Antônio com as semeadoras passando, plantando milho. Essa aí já é uma área um pouco mais avançada, com milho já plantado na região de Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul. Mas conforme esses trabalhos avançam, também as dificuldades já começam a aparecer. Vamos assistir esse vídeo que o Antônio mandou pra gente. Ô Rafael, olha, já temos cigarrinho aí, ó. A gente vê bem aí na imagem do Antônio, né? As lavouras recém-plantadas já enfrentando dificuldades com cigarrinha, a presença de insetos de pragas. O produtor precisa redobrar a atenção e já ir avançando com seus trabalhos de aplicação de defensivos para tentar proteger o potencial produtivo dessa safra. Outra parada que a gente vai fazer é lá em Nova Ramadã, no Rio Grande do Sul. O Igor Palmeiro mandou um vídeo e a gente consegue ver justamente essa situação que o Lucas estava destacando aqui pra gente. Lavouras bastante afetadas pelas condições climáticas, falta de chuvas, temperaturas elevadas, tirando drasticamente o potencial produtivo da soja no Rio Grande do Sul. A gente vem acompanhando bastante de perto toda essa situação. A nossa equipe esteve recentemente no Rio Grande do Sul, conversando com produtores e trazendo essa realidade triste das lavouras de soja lá no Rio Grande do Sul. Mas também não é só de perdas que se faz essa safra de soja 24-25. Lá em Cristalina, no estado de Goiás, lavouras muito bonitas se desenvolvendo, prestes a serem colhidas. Imagens da Amanda Munielli mandou aqui pra gente as lavouras de soja em Cristalina, no sudoeste goiano. Lavouras em ponto de ser colhidas, perto da colheita, finalização da safra por lá. O clima foi bastante positivo, ajudou o desenvolvimento e a colheita segue avançando na região de Cristalina, no estado de Goiás. Você também pode mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo e contribuir com a gente, contribuir com esse grande quadro mostrando o desenvolvimento das lavouras das mais diferentes regiões do Brasil. Mande a sua foto pelo nosso Instagram, o Instagram oficial do Notícias Agrícolas, ou pelo nosso WhatsApp. O número está aí na sua tela, é o 19 99767 0241. 19 99767 0241. Mande a sua foto pra gente, que a nossa equipe vai conversar com você, pegar todos os seus dados e um relato de como é que está a lavoura aí na sua região. E a gente vai exibir nas próximas edições do programa Realidades da Safra. Inclusive, a gente vai também passar lá pela página do Realidades da Safra, lá no site do Notícias Agrícolas, porque ali ficam concentradas todas as informações dos programas anteriores. Você pode rever as nossas entrevistas, essas aí são as entrevistas que a gente fez no programa de sexta-feira. Fomos para Tocantins, para Santa Catarina, também verificamos expectativas de produção para essa safra brasileira com o pessoal do Rally das Safras. Tem todas as notícias que dizem respeito ao desenvolvimento das lavouras, das mais diferentes culturas, tudo isso concentrado lá na página do Realidades da Safra, no site do Notícias Agrícolas. Vamos seguir agora a nossa programação, vamos para aquela etapa, aquele momento aqui do programa que a gente acompanha algumas notícias que informam o andamento das culturas das mais diferentes variedades aqui no país. Esse é o Notícias da Safra.
Vamos começar olhando para a colheita da soja, porque os trabalhos seguem avançando no Brasil e até se aproximando das médias dos últimos anos. O levantamento da Pátria Agronegócio aponta a colheita da soja em 37,6% neste momento no Brasil. No ano passado, no mesmo período, esse montante era de 38,6%, em 2023, 34,5% e na média dos últimos anos, 36,8%. Então, colheita um pouquinho atrás do mesmo período do ano passado, mas já passando a média dos últimos 5 anos pelos cálculos da Pátria. A equipe da Pátria destaca que a redução no regime de chuvas trouxe condições favoráveis ao avanço da colheita em grande parte do país, com ritmo já se alinhando à média dos últimos anos, e a colheita deve seguir acelerada nos próximos dias. Ainda olhando para a colheita, vamos lá para o Mato Grosso, porque as atividades também seguem avançando e o IMEA já registra um aumento com relação à média histórica para a colheita da soja lá no Mato Grosso. A colheita da safra de soja 24-25 no MT atingiu 66% da área cultivada, um aumento semanal de 16 pontos percentuais, o que coloca o ritmo dos trabalhos acima da média histórica para o período, após um atraso inicial, de acordo com os dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. O índice da média dos últimos 5 anos é de 65,6%, mas os trabalhos ainda estão atrás do mesmo período do ano passado, onde 76% da safra já tinha sido colhida. A colheita da soja começou mais atrasada este ano, após um período tardio e com chuvas intensas, que prejudicaram a entrada das máquinas no início das atividades. Mas nas últimas semanas, produtores tiveram a oportunidade de acelerar os trabalhos após uma redução das precipitações, colheita avançando no Brasil e também lá no Mato Grosso, principal estado produtor brasileiro. Vamos olhar agora para o feijão, porque a colheita da primeira safra também segue avançando, passa da metade e isso tem trazido impacto nos preços. O mercado do feijão carioca continua operando com dois extremos. De acordo com pesquisadores do CPEA, enquanto lotes comerciais enfrentam queda nas cotações devido ao alto volume na oferta e à menor qualidade dos grãos, os feijões de notas superiores seguem valorizados, refletindo a escassez dos lotes no mercado. Casos do feijão preto, produtores tentam segurar preços de comercialização, mas a demanda segue enfraquecida, o que tem impedido reações mais consistentes. Então, colheita avançando para essa primeira safra de feijão, isso já trazendo impacto para os preços neste momento. Vamos olhar agora para a maçã, que é outra cultura que tem colheita a todo vapor avançando no Brasil. As cotações também seguem retraídas, até refletindo esse avanço das colheitas. De acordo com os agentes consultados pelo Hortifruti CPEA, por volta da metade dos pomares de Gala já foi colhido e as atividades para Fuji estão previstas para se iniciarem em meados do próximo mês. Portanto, ainda tem muita fruta nacional para adentrar no mercado e com isso a tendência para as próximas semanas é de que siga neste ritmo de queda de preços. A avaliação dos pesquisadores do CPEA, maçã avançando colheita, isso refletindo em queda nos preços. Já para o melão, situação diferente. As altas temperaturas aumentaram a demanda e isso estimula o mercado neste momento. O CEAGESP, de acordo com o levantamento do CPEA, aponta ligeiro aumento nas cotações do melão nesta semana. A valorização teve como motivação, entre elas, o aumento da demanda influenciada pelas altas temperaturas na capital paulista, que levaram ao maior consumo de frutas refrescantes e da oferta um pouco mais controlada nas principais regiões produtoras. Olhando ainda para essas ofertas mais controladas, vamos para a uva, porque a região do Vale do São Francisco, importante produtora de uvas do Brasil, tem enfrentado oferta restrita e isso traz alta para os preços da uva neste momento. O CPEA destaca que com a oferta de uvas sem sementes reduzida, produtores do Vale do São Francisco têm dificuldades para atender toda a demanda do mercado. A restrição na disponibilidade ocasionada pelas chuvas em janeiro deve persistir até o começo de março. De acordo com informações coletadas pelo Hortifruti CPEA, a semana começou com ritmo de vendas movimentado, garantindo preços firmes e a rápida liquidação dos estoques dos agentes. Porém, em meados da semana houve uma diminuição nas negociações, ao menos o atual clima quente e com poucas precipitações tem favorecido a qualidade das frutas. Inclusive aqui no Notícias Agrícolas e no Realidades da Safra, a gente trouxe há alguns dias a situação das chuvas e das perdas de qualidade e de produtividade para a uva lá nessa região do Vale do São Francisco,
com o pessoal de Petrolina, um dos principais polos produtores da fruta no país. Outra fruta que vem sofrendo com esse mesmo cenário da uva é a manga, porque os preços seguem em alta no Vale do São Francisco e deve continuar assim justamente em função deste mesmo cenário de clima que a gente destacou para a uva. A última semana teve preços da manga seguindo em alta para as duas principais variedades no Vale do São Francisco, principal região onde está sendo produzida atualmente. Este cenário, de acordo com os pesquisadores do CPEA, é reflexo da menor oferta da fruta, combinada à maior demanda pela fruta no mercado interno. Para as próximas semanas, a tendência é de continuidade deste movimento, não sendo esperadas grandes mudanças na oferta das variedades, não só no Vale, mas também nas outras praças produtoras. Todavia, vale o destaque de que, caso problemas envolvendo antracnose aumentem, é possível que a qualidade das frutas recue, refletindo em menor demanda e limitando os preços da comercialização para os produtores. O cenário é destacado pelo CPEA, olhando para a uva lá na região do Vale do São Francisco, que é uma das principais regiões produtoras de frutas do Brasil neste momento. Assim a gente vai chegando ao final do programa Realidades da Safra desta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, mas daqui a pouquinho a programação da TV Notícias Agrícolas está de volta. Daqui a pouquinho a Letícia Guimarães assume a bancada da TVNA e vai conversar com o Lanzoex Júnior, consultor em clima no agronegócio, vai trazer as expectativas, as previsões de clima para as mais diferentes regiões do Brasil. Então já começa a participar, mande aqui o seu nome, a sua região, o que você quer saber do clima aí para você, que daqui a pouquinho a Letícia e o Lanzoex vão conversar e trazer todas essas perspectivas de clima e de tempo para as regiões brasileiras aí para os próximos dias. Será que vai ter chuva? Será que o calor continua? Vamos acompanhar daqui a pouquinho na previsão do tempo. Letícia Guimarães e Lanzoex Júnior daqui a pouquinho, ao vivo, para você acompanhando a TV do Notícias Agrícolas. Eu sou Guilherme Dorigatti, o Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.